Olá! Hoje, continuando o nosso curso, temos o módulo 2, Direito Tributário, o CTN. Faremos em duas etapas. Começamos agora a parte 1. Na aula anterior, fizemos aqui vários questionamentos. Conversamos sobre a definição de tributo, sobre as espécies tributárias, sobre os princípios tributários, bem como com as limitações que temos ao poder de tributar, em que a Constituição define princípios para limitar que Estados, União e municípios cobrem tributos a mais do que deveria cobrar. Não vou aqui fazer uma revisão da aula passada, por quê? Você pode rever o vídeo, você pode rever, parar no momento que você não entender algo, consultar a nossa apresentação em PowerPoint, consultar a Constituição, a legislação, a doutrina e jurisprudência, porque é um assunto de muita controvérsia. E nós terminamos a aula passada falando um pouco das funções da lei complementar em matéria tributária, que ela dirime conflito de competência, que ela dirime também, ela estabelece limitações, ela veicula normas gerais em matéria tributária, ela define várias questões relativas aos tributos. Então, é importante entender o que a lei complementar faz em matéria tributária. Vimos na aula passada e estamos revendo agora. Sendo que, em direito tributário, você tem que estar muito atento na hora de fazer a sua lei local, especialmente do município, que nós temos uma pirâmide normativa. No topo está a Constituição Federal, especialmente nos artigos 145 a 162. Abaixo da Constituição, o Código Tributário Nacional e demais normas gerais. E aí sim, você, respeitando a Constituição, respeitando o Código Tributário Nacional, pode fazer a sua lei local. E abaixo da lei local vão estar os decretos e demais atos administrativos, que serão os regulamentos, que vão disciplinar outros critérios nas questões tributárias. E aí? Hoje o nosso assunto é o Código Tributário Nacional. É a principal lei complementar sobre matéria tributária que nós temos. São 218 artigos, nós temos 2 livros no Código Tributário. O primeiro, sobre o Sistema Tributário Nacional, e o segundo, especificamente, as normas gerais de direito tributário. Esse material ele tem que ser lido em conjunto com a Constituição Federal de 88, porque o Código Tributário ele é de 1966, ele é anterior à Constituição, então é importante ler em conjunto com a Constituição de 88. E também há outras leis complementares federais que também trazem normas gerais em matéria tributária e vocês têm que estar atentos a isso. Um primeiro ponto que o Código Tributário Nacional disciplina está no artigo 14. Lembra que eu falei na aula passada que no artigo 150 da Constituição diz que algumas entidades, no caso partidos políticos, entidades sem fins lucrativos, são imunes a impostos, não a taxas, a impostos. Só que elas não são imunes assim simplesmente por serem essas entidades. Elas têm que cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão em lei complementar e estão no artigo 14 do CTN. Essas entidades, seja assistente social, partido político, de educação, que não tenha fim lucrativo, mas além de não ter fim lucrativo, ela não pode distribuir parcela do seu patrimônio aos seus sócios, ela tem que aplicar integralmente no Brasil a sua renda e tem que manter uma boa escrituração contábil. E além de tudo, só é imune às receitas que são relativas à sua atividade principal. Então, o primeiro ponto importante do CTN é isso, artigo 14, regulamenta as imunidades tributárias. E aí, o CTN discorre um pouco sobre a questão de norma tributária. Primeiro, de vez em quando falamos que existe lei, depois que existe legislação. Qual a diferença de uma para outra? Lei é lei em sentido estrito,
conforme o artigo 59 da Constituição, que pode ser medida provisória, lei, decreto legislativo, resolução e lei delegada. Para alguns tipos de obrigações, somente a lei pode estabelecer. Vamos ver isso daqui a pouco. Temos também a medida provisória, né, que é uma das espécies de lei. Agora, quando eu falo em legislação, eu estou colocando de maneira ampla tanto a lei, tanto os decretos e qualquer ato normativo. Então, a legislação ela é mais ampla que a lei. Agora, temos lei complementar e lei ordinária. Qual a diferença de uma para outra? Há basicamente duas diferenças entre lei complementar e lei ordinária. A lei complementar precisa de um quórum qualificado, de maioria absoluta do legislativo para apoiar. E, além disso, para uma lei, para um assunto ser tratado por lei complementar, a Constituição tem que determinar, esse assunto será tratado por lei complementar. Temos também no direito tributário outra coisa chamada normas complementares, que está lá no artigo 100 do CTN. E aí você tem vários atos normativos, nós temos colegiados que decidem, nós temos o convênio entre os entes públicos. Então, é importante você ter ideia de onde vem a fonte para o direito tributário. Dependendo da exigência, tem situações que tem que ser por lei, somente por lei. Mas outras pode ser por decreto, por resolução e assim por diante, e estaremos estudando isso nessas aulas. Falei que algumas questões só pode ser lei, lei em sentido estrito. Então, para instituir um tributo, para acabar com o tributo, para aumentar, para reduzir, só lei. Definir o fato gerador. Daqui a pouco eu vou explicar o que é fato gerador. Fixar a alíquota, que é o percentual, a base de cálculo, que você joga a alíquota para calcular o valor do tributo, também tem que ser por lei. Criação de penalidades, ou reduzir ou dispensar, também. Caso de extinção, suspensão do crédito tributário, também é por lei. Já falei na aula passada que algumas situações dispensam a lei. Alguns impostos federais, imposto de importação, de exportação, IOF, esses impostos podem ter a alíquota alterada pelo Executivo. E também outro detalhe, de um ano para o outro, quando o poder público quer atualizar monetariamente pela inflação a base de cálculo, também pode ser por decreto, não pode ser por lei. Mas, observe bem, esses pontos que eu coloquei aqui no início, se você quiser no seu município alterar, tem que ser por lei, não pode ser por decreto. E aí, vigência da norma tributária. Fiz uma lei, mas como é que ela começa a vigorar? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que, na ausência de condição expressa na lei, a lei vigora 45 dias após a sua publicação. Então, essa é a regra geral. A lei entra em vigor 45 dias após a publicação. Mas se ela falar que entra em vigor na data da publicação, será na data, ou também posteriormente. Os demais atos normativos, quer dizer, vai ser na data da publicação. Se você tem uma decisão com eficácia normativa de um colegiado, é 30 dias após a decisão. Convênio, na data nele prevista. Agora, um detalhe, se uma lei sua extingue isenção, ela somente entrará em vigor no ano seguinte. É o princípio da anterioridade. Porque extinguir isenção é a mesma coisa que aumentar tributo. Aumentar tributo tem que obedecer à regra da anterioridade. Agora nós vemos os critérios para a aplicação da norma tributária. Em que momento ela é aplicada? Primeiro passo é o seguinte, ela não é retroativa. Você só pode aplicar a fatos geradores ocorridos após a vigência da lei. Você não pode cobrar, você não pode fazer uma lei que aumente a tributação de algo que já aconteceu. Então, ela é para os fatos futuros. E aqueles pendentes, aqueles fatos que já começaram, mas não totalmente encerraram os seus efeitos, mas não aos pretéritos. Agora, tem algumas situações em que a lei pode retroagir. Por exemplo, a lei meramente interpretativa, mas ela não pode aumentar o tributo. E também, se a lei extinguir ou reduzir
penalidade, né? Porque existe lei que mexe no tributo, mas tem lei que atua na penalidade. Nesse caso, vai ter uma semelhança com o direito penal. Se uma lei reduzir determinada multa e a infração ocorreu no passado, e esse processo ainda não transitou em julgado, quer dizer, não foi para o judiciário e esgotou os recursos, essa multa será reduzida, mesmo que a lei expressamente não fale que vai reduzir. Então, se no passado a multa por atrasar o IPTU era 30%, a pessoa não pagou IPTU, foi multada em 30%. Aí ela continua discutindo o processo e tal, não pagou essa multa, e agora vem uma lei dizendo que a multa não é mais 30%, é 15%. Nesse caso, essa pessoa vai ter direito a pagar agora com a multa menor. Então, a multa, as penalidades, se elas forem retiradas ou reduzidas, elas retroagem. É retroatividade benéfica. Agora vamos tratar um pouco da interpretação da norma tributária. Tem situações que a interpretação deve ser literal. Está no artigo 111 do CTN. Você tem que cumprir e interpretar como está escrito na própria lei, né? Quando você suspende o crédito tributário, os casos de suspensão e exclusão de crédito tributário, isenção, dispensa de cumprimento de obrigações acessórias. Daqui a pouco eu vou falar o que é obrigação acessória. Agora, já a interpretação sobre infrações e penalidades, ela pode ser benigna, se houver dúvida sobre a capitulação legal do fato, natureza das circunstâncias, autoria, natureza da penalidade. Então, observem, se houver dúvida sobre penalidade, pode haver, então, a interpretação benigna, quer dizer, mais favorável ao contribuinte, que fez determinada infração. Agora, vamos tratar agora de integração. Integração é você relacionar a sua lei com outros instrumentos jurídicos. Então, se você não tem na lei tributária, na legislação tributária, nada sobre determinado assunto, mas você precisa decidir sobre aquele assunto, então você pode usar de maneira sucessiva. Primeira analogia, verificar algo parecido. Segundo, os princípios gerais de direito tributário. Depois, os princípios gerais de direito público. E, por último, a equidade. Mas, lembrando que a analogia não pode aumentar tributo. Ela não pode. E a equidade também não pode dispensar um tributo devido. Então, isso tem que ser usado com muito cuidado. Né? Outra questão é o uso de conceitos do direito privado. Você pode utilizar, mas os efeitos tributários vão sair do direito da legislação tributária. Mas, se caso esses efeitos tributários, eles forem um pouco diferentes dos efeitos do direito civil, vale para a questão tributária, mas ele não muda os conceitos de direito privado. Importante ter claro, isso não é uma questão tão simples para verificar no dia a dia, não. Se surgir alguma situação dessa, por exemplo, no IPTU, você não cobra sobre a propriedade, a posse ou domínio útil, são conceitos do direito privado. Então, o direito tributário, ele se relaciona muito, porque ele tributa as atividades privadas, ele cobra impostos e taxas das atividades privadas. Bom, agora vamos começar um ponto importante, porque como é que nasce uma coisa chamada obrigação tributária, que basicamente é a obrigação de pagar o tributo. E aí ela pode ser principal ou acessória. Ela será principal, é aquela obrigação de pagar o tributo. Acontece uma situação do mundo dos fatos que está prevista numa hipótese de incidência, aconteceu a situação, você tem que pagar o tributo. Por exemplo, prestou um serviço, paga ISS. Circulou mercadoria, paga ICMS. Essa é a obrigação principal, a obrigação de pagar o tributo. Entretanto, temos também obrigações acessórias, como, por exemplo, você não tem que emitir nota fiscal? A empresa não tem que contabilizar as operações tributáveis? Não é propriamente a obrigação de pagar o tributo, mas é uma obrigação além de pagar o tributo, uma obrigação acessória.
Na realidade, esse nome obrigação acessória, ele é um nome atécnico. Alguns autores do direito tributário criticam, inclusive chamam essas obrigações de deveres instrumentais, não obrigação acessória. Por quê? No direito civil, se você tem uma obrigação principal e ela cai, ela deixa de existir, a obrigação acessória também deixa de existir. Só que no direito tributário isso não acontece. Por exemplo, vamos supor que uma determinada operação tributável, uma circulação de mercadorias, por exemplo, medicamentos, que podem ser isentos em alguns casos, o medicamento é isento. O comerciante não vai pagar por aquele tipo de medicamento, que for isento, não são todos, não vai pagar o ICMS, mas ele é obrigado o quê? Emitir a nota fiscal. Então, caiu a obrigação principal, mas continua a obrigação acessória, daí esse nome, que é o nome atécnico. Mas é como o Código Tributário Nacional fala, obrigação acessória. Então, temos a obrigação principal, que é pagar o tributo, e a obrigação acessória, que são as demais prestações impostas pela legislação. Agora, outro conceito importante para o direito tributário, fato gerador. Na realidade, existe a lei, dá uma hipótese de incidência. Quer dizer, se você prestar serviço, vai gerar ISS. Aí, se você executar o fato gerador, que é prestar serviço, você tem que pagar e nasce a obrigação principal. Então, o fato gerador da obrigação principal é aquela situação descrita em lei, que se acontecendo, você tem que pagar o tributo. Já a obrigação acessória, a legislação tributária determina deveres instrumentais, né, que então vai gerar a obrigação acessória. Agora, quando você deixa de cumprir a obrigação acessória, você vai ser o quê? Multado. E aí multar é dever de pagar dinheiro. Por isso que, se você descumprir a obrigação acessória, ela se transforma em obrigação principal, que é de pagar depois uma multa, que é um valor que você vai ter que pagar. Mas o fato gerador não é só isso não é tranquilo para resolver não. Em que momento que ele ocorre? Ah, Domingos, isso é insignificante. Não é. A lei costuma determinar a época que o fato gerador acontece. Por exemplo, o IPTU, você paga o IPTU pelo valor venal do seu imóvel. Mas o valor em que época? Em janeiro, fevereiro, março? Regra geral, a lei do IPTU coloca em 1º de janeiro ocorre o fato gerador do IPTU. Então, saber quando ocorre o fato gerador, descobrir isso, e aí são várias situações, né? Nas situações de fato, é quando aquele fato produziu todos os efeitos, como a prestação de serviço, por exemplo, ou em situações jurídicas, quando a lei determinou que aquilo acontece. A compra e venda de imóveis, por exemplo, ela é muito complexa, porque na compra e venda de imóveis gera o ITBI, que é o Imposto Municipal. Mas quando é que ele incide? Quando você dá o sinal, quando você faz o contrato de compra e venda, quando você faz a escritura de notas no cartório, ou quando você registra para pagar o ITBI? É no registro que ocorre o fato gerador para o ITBI. Então, se a situação é fática ou jurídica, você tem que conseguir constatar melhor. E a lei local, ela vai definir melhor isso. A norma geral que você tem não define exatamente, fica muito para a lei local, ele dá apenas diretrizes para que você possa estabelecer a lei. Existe, isso foi colocado em 2001, no artigo 116 do CTN, no seu parágrafo único, uma coisa chamada norma anti-elisiva. Na realidade, foi uma norma, essa aí, para tentar dificultar que as pessoas fizessem negócios simulados para poder não pagar tributo. Então, a autoridade administrativa pode, desde que previsto em sua lei municipal, em desconsiderar negócios jurídicos, apenas para fins tributários. Por exemplo, a pessoa simula uma compra e venda de imóvel, mas na realidade é uma doação. Então, porque muitas vezes a doação paga um tributo maior. Então, a autoridade administrativa pode, para fins tributários, eu não aceito isso, porque isso aqui é uma doação, não foi uma compra e venda. Então, essa norma anti-elisiva, é para tentar evitar que o contribuinte use estratégias para tentar burlar e não pagar o tributo.
Temos também o fato gerador e negócios jurídicos condicionais. É porque tem negócio jurídico que ele não se resolve logo, né? Tem condições suspensivas, que você começa sem efeitos e depois os efeitos acontecem. Ou a condição resolutória, que já começa fazendo efeito e depois ele para. Então, na realidade, a lei vai determinar em que momento vai ocorrer o fato gerador nessas situações. Também, um detalhe importante é que alguém pode chegar assim: olha, eu não vou pagar um tributo não, porque minha atividade não está registrada, eu não tenho alvará. Muito pelo contrário, se você atua numa área e cumpre o fato gerador, mesmo que você não esteja registrado, você pode ser cobrado do tributo. Até um camelô, em tese, poderia, porque você não depende da validade do negócio para cobrar o tributo dele. É claro que não se cobra tributo de camelô, até por uma questão de ordem social, mas juridicamente poderia, porque mesmo que você não está registrado, se você está executando alguma atividade que é tributável, cabe pagar o IPTU, e isso vem desse artigo 118 do CTN, que a definição do fato gerador não depende da validade jurídica dos negócios. Bom, definimos aqui obrigação tributária, definimos fato gerador, agora temos que definir uma coisa chamada sujeito ativo. É que em matéria tributária nós temos sujeito ativo, aquele que cobra, e sujeito passivo, aquele que paga. Regra geral, o sujeito ativo é o ente público, União, estados ou municípios, ou o próprio Distrito Federal, que cobram os tributos. A questão do polo passivo só surge alguma divergência quando existe o fenômeno da parafiscalidade. É porque a parafiscalidade ocorre quando o ente público, que é o município, institui um tributo, ou um estado, a União, e passa para uma autarquia cobrar. Há anos atrás, assim que funcionavam as contribuições previdenciárias. O governo federal instituía, mas quem cobrava era quem? O INSS. Ele era o sujeito ativo dessa obrigação tributária. Hoje, por exemplo, quando o município tem um regime próprio de previdência, o município faz a lei, mas quem cobra é o Instituto de Previdência. Ele é o sujeito ativo. Mas olha bem, tome cuidado. Quando o repasse para alguém cobrar um tributo, não quer dizer que ele é sujeito ativo. Por exemplo, os bancos recebem os tributos, mas eles não são sujeito ativo, eles não realizam toda a administração tributária. Então, o sujeito ativo é aquele que cobra. Agora, esse aí que é o sujeito passivo, que existem várias questões sobre ele. O sujeito passivo dessa obrigação principal e também o da obrigação acessória. Na realidade, o sujeito passivo, ele pode ser o contribuinte ou pode ser o responsável. Mas qual é a diferença? É importante essa diferença, porque o contribuinte é aquele que tem uma relação direta com o fato gerador, é aquele que presta serviço, aquele que ganha renda e paga imposto de renda, aquele que vende mercadoria e paga ICMS. Mas também tem uma pessoa chamada responsável, que ele, na realidade, é responsável também para pagar o tributo, mas ele não exerce diretamente o fato gerador. Você, na sua empresa, ganha um salário. Se você ganha acima de certo valor, é descontado imposto de renda da sua remuneração. É descontado. Mas é você que paga diretamente a Receita Federal? Não. Você só paga na declaração de ajuste anual, caso você tenha tributo a pagar. Mas no momento que você ganha o salário, o seu patrão, ele retém o tributo e ele é responsável por pagar esse tributo O tributo não é dele, o tributo é seu, mas ele é o responsável por pagar. Então, nesse caso, ele tem o quê? Responsabilidade tributária. Se ele não descontar de você e repassar, ele pode ser autuado. Se ele descontar e não repassar, ele está cometendo crime de apropriação indébita previdenciária. Outro ponto aqui na responsabilidade tributária, que é importante ressaltar para vocês, é que, salvo disposição em contrário, as convenções particulares não têm condão de se opor à fazenda pública. Então, os contratos entre particulares não alteram se você é contribuinte ou responsável ou não por tributo. Isso vai ser abordado mais na frente, quando falarem aqui de IPTU,
No IPTU, por exemplo, se você faz um contrato de aluguel, e no contrato de aluguel fala que é o inquilino, o locatário que paga o IPTU, isso é um contrato civil entre as partes. Mas a Fazenda Pública vai cobrar quem? Do proprietário. O proprietário pode cobrar depois, por uma ação civil, o seu inquilino. Mas a Fazenda Pública ela vai olhar como contribuinte o proprietário. Agora, nós vamos falar do sujeito passivo, aquele que paga, aquele que cumpre também obrigações acessórias. E esse sujeito passivo, ele pode ser o contribuinte, aquele que paga, mas aquele que tem uma relação direta com o fato gerador, aquele que presta serviço, aquele que é proprietário do imóvel, aquele que vende mercadorias. Mas também ele pode ser o responsável, aquele que é a lei que determina que mesmo que ele não tenha cumprido ou executado o fato gerador, ele tem que pagar o tributo. Explicarei melhor para vocês agora. Se você é empregado de uma empresa privada, por exemplo, seu patrão te paga um salário e é feito um desconto do imposto de renda. E aí, o seu patrão tem que pagar à Receita Federal esse imposto de renda. Ele é responsável por pagar. Se ele não pagar, ele vai ser cobrado. O tributo é seu. Você que foi onerado, teve o salário descontado, mas a obrigação acessória de fazer a retenção dele e a obrigação principal dele como responsável de pagar o tributo. Então, ele é o responsável. Inclusive, se ele não pagar, ele é multado. Agora, o pior, se ele reter o imposto de renda seu e não recolher a Receita Federal, ele pode ser condenado pelo crime de apropriação indébita. Então, realmente, o responsável, como o próprio nome diz, tem uma responsabilidade. O sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que tem que cumprir as obrigações. Regra geral, quem tem obrigações principais também terá obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária. Outro detalhe importante para vocês entenderem, que as convenções particulares, ela não se opõem à fazenda pública. Então, os contratos particulares, por exemplo, um contrato de aluguel em que o inquilino é obrigado a pagar o IPTU, ele não vale para a fazenda pública, ele vale entre as partes. Mas a Fazenda Pública vai cobrar o IPTU do proprietário. Isso é um assunto que nós vamos voltar daqui a um tempo nessas aulas aqui, porque vamos tratar numas próximas aulas, especialmente sobre o IPTU. Retomando nossa aula aqui, agora vamos ver um ponto importante que também tem relação com a sujeição passiva tributária, que é a solidariedade, que ela é diferente de subsidiariedade. Devedores solidários é quando duas pessoas ou mais têm o débito e o débito atinge a todas as pessoas. Já devedor subsidiário é que se o primeiro não pagar, o segundo deve pagar. Há um benefício aí de ordem. No direito civil, a solidariedade pode ser ativa, quer dizer, vários credores, ou passiva, vários devedores. No direito tributário, como o sujeito ativo é um só, União, Estado ou município, não há essa questão solidariedade ativa, somente a passiva. A solidariedade, ela pode decorrer, por exemplo, de pessoas que têm um objetivo comum, por exemplo, pessoas que são coproprietárias do imóvel, ou aquelas que a lei efetivamente definir. E ela também não comporta benefício de ordem. É isso que eu falei agora para vocês, que na subsidiariedade, uma pessoa paga primeiro e depois a outra paga. Na solidariedade, não. Todos são chamados a pagar. Isso vai ser muito importante no momento que estiver na frente, na execução de um débito, na execução fiscal, que se vai definir de quem vai ser cobrado aquele débito. E aí, quais são os efeitos dessa solidariedade? Se você tem vários devedores. Primeiro, se o pagamento foi efetuado por um, aproveita os demais. Por exemplo, você tem 3 devedores solidários e o débito é de 10 mil, se um pagar 10 mil, resolve-se o pagamento. É claro que aquele que pagou pode cobrar civilmente dos outros, mas perante o poder público, resolve. Se você tiver isenção e tudo de crédito, vai exonerar também todos os coobrigados. Mas tem caso, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha isenção pela idade ou por um fator muito pessoal, aí nesse caso não aproveita os demais.
E também, se interromper a prescrição para um ou contra todos, favorece ou vai prejudicar os demais. Outro aspecto aqui, vocês podem perceber que o CTN transmite várias normas gerais que você tem que respeitar na sua lei local. Embora alguns pontos o próprio CTN admite, se a lei local fizer diferente, você vai valer a lei local. Aí tem uma coisa chamada capacidade tributária. A pessoa fala assim, olha, aquele cidadão, ele é inválido, tem problemas mentais, mas ele tem um apartamento. Ele paga ou não paga tributo? Paga. Por quê? Mesmo que não tenha capacidade civil, seja menor de idade, a capacidade tributária independe disso. Salvo se tiver uma lei dando isenção para ele, é outra história. Mas você não pode alegar isso. Claro que alguém vai responder por ele, alguém vai recorrer, vai assinar por ele, mas não se isenta, não se tira a incidência porque a pessoa é incapaz. Outra coisa que eu já falei aqui antes, outro detalhe, se a pessoa estiver com algum problema jurídico, limitação no exercício da profissão, por exemplo, um médico, ele tem o seu CRM cassado e ele continua atendendo. Se aquele serviço gerar ISS, ele tem que continuar pagando ISS ou imposto de renda. É claro que ele pode ser alcançado pela polícia por estar exercendo ilegalmente a medicina. Mas se ele exercer e ganhar por isso, ele paga tributo por isso. O outro ponto também é, se a pessoa jurídica não estiver regularmente constituída, já falei isso aqui antes, pode também ser cobrado o tributo. Não depende dela estar constituída. Lembro que há muito tempo atrás, quando eu exerci atividade de fiscalização, uma empresa alegou, ela devia ISS pela rubrica construção civil, e ela alegou que no contrato social dela não tinha construção civil. Mas ela exerceu na prática um contrato de um serviço que era similar à construção civil e era tributável. Então, o fato de não ter no contrato social não a eximiu do pagamento do ISS. Então, essas são as regras do CTN sobre a capacidade tributária passiva, quer dizer, daquela pessoa que vai pagar o tributo. Outro ponto aqui, chamado domicílio tributário, que é basicamente o local onde o responsável vai receber as notificações, pagar o tributo, que muitas vezes a pessoa tem vários terrenos no município, vários imóveis, mas tem que ter um domicílio, um local único que ela vai receber as notificações, ou a pessoa mora fora do município. Então, existe uma regra, domicílio de eleição, que a pessoa escolhe, mas o poder público também pode negar esse domicílio que a pessoa escolheu para receber, se aquilo for impraticável para cobrar o tributo. Então, essas regras de domicílio tributário. Essas regras todas, e aqui também nós estamos citando o artigo 127, ele diz aí aquelas situações em que, se o contribuinte não decidir onde é o domicílio dele, existem algumas regras, a residência habitual, a pessoa jurídica, a repartição onde ele trabalha. Tem várias regras aí que vão definir onde é o domicílio que a pessoa, que ela vai receber as suas notificações. No fundo, o cumprimento de todas essas regras ajuda melhor você que está no município a cobrar melhor os tributos. Porque se você cobrar errado, você vai ter que devolver depois, vai dar prejuízo para o município. Mas ajuda também você, contribuinte, que está nos assistindo, a entender melhor as limitações que o poder público tem para te tributar. Quais são os requisitos, quais são as regras que ele tem que respeitar. É uma via de mão dupla, tanto para quem cobra quanto para quem paga, porque o objetivo do direito é o bem comum. Agora, falamos de fato gerador, obrigação tributária, sujeito ativo que cobra, sujeito passivo aquele que paga, onde ele está domiciliado e assim por diante. Agora, vamos ver outra coisa, uma coisa chamada crédito tributário. Será que crédito tributário é a mesma coisa que obrigação tributária? Aí vai ter uma pequena diferença. No fundo, a origem jurídica dos dois é muito parecida. Só que, quando você presta um serviço, ou você pratica qualquer fato gerador,
nasce realmente a obrigação de pagar o tributo, mas esse tributo não está ainda devidamente quantificado. Será necessário fazer um lançamento. Esse lançamento, então, vai declarar tudo o que tem na obrigação tributária e aí o crédito tributário estará constituído. Tá? Na realidade, esse crédito tributário, ele nasce com essa obrigação tributária, quer dizer, tem o fato gerador, nasce a obrigação tributária. E com o lançamento vai nascer o quê? O crédito tributário, que é justamente um valor quantificado que a administração pública, então, vai poder cobrar efetivamente do contribuinte. Enquanto não tiver o crédito tributário, a administração pública não pode cobrar o tributo. E também o contribuinte não tem nem como se defender. E aí, mais importante do que estudarmos o que é crédito tributário, é estudarmos o lançamento tributário. Tem várias orientações sobre isso. Ele seria constitutivo ou declaratório? Para quem é acostumado com o direito e está me ouvindo, toda hora discute. Uma questão é constitutiva ou declaratória? Quer dizer, algo é constitutivo quando o direito nasce a partir daquele ato mesmo. E é declaratório quando o direito já existia, mas aquilo apenas declara. Né? No caso aí, o que se chegou-se a um consenso após as várias celeumas jurídicas é que o lançamento é um ato formal constitutivo do crédito, mas é declaratório da obrigação correspondente. Ele declara que existiu obrigação e, a partir daí, constitui o crédito. Vai verificar que ocorreu o fato gerador, vai calcular o tributo, vai identificar quem é o sujeito passivo, vai propor a penalidade aplicável ao caso. Então, e nesse caso, a autoridade não age de maneira discricionária. Ao fazer um lançamento, que pode ser via um auto de infração, nós vamos ver daqui a pouco as modalidades de lançamento, ela não decide se quer ou não quer fazer. Se aconteceu o fato gerador, tem que haver o lançamento, não é escolha. E você tem que se reportar também à legislação da época da ocorrência do fato gerador. Você não pode retroagir para criar fatos geradores novos. É possível, no caso, apenas retroagir naquilo que eu falei, que essa lei é interpretativa, ou também se você amplia a forma de fiscalização. Por exemplo, a partir de hoje pode quebrar o sigilo bancário. Então você pode retroagir para descobrir as operações anteriores, mas você não pode incluir coisas que antes a lei não obrigava a pagar o tributo e cobrar de maneira retroativa. É importante colocar claro. Então, o lançamento tributário é algo importantíssimo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as modalidades dele, mas uma vez feito o lançamento, a autoridade não pode mudar o lançamento tributário de uma hora para outra. Só se o sujeito passivo impugnar, quer dizer, impugnar se ele fizer um recurso, se houver um recurso de ofício, ou se a própria autoridade perceber um erro nos termos do artigo 149 do CTN, e a partir daí, então, rever o lançamento. Mas tem uma palavra aí, recurso de ofício. Que troço é esse? O que é recurso de ofício? Recurso de ofício é que a própria administração pode fazer. Regra geral, na lei que cria o processo administrativo tributário, diz que quando há uma decisão administrativa contrária à fazenda pública, o diretor de receita, a autoridade tributária, ela recorre à instância superior de ofício, para outra instância superior rever se está correto ou não que a autoridade tributária abra mão de determinado tributo. E aí agora, talvez eu até falei algumas coisas aqui, antes de explicar as modalidades de lançamento. Eu explicando a modalidade de lançamento, você pode entender melhor o que é esse troço do lançamento. Você vai lembrar de coisas práticas que acontecem no dia a dia da tributação. Porque aqui muitas de vocês já pagaram imposto de renda, podem ter pagado ISS, quem é autônomo, ou já trabalharam em algum local que paga-se tributos. Nós temos 3 modalidades de lançamento. Vou explicar cada uma delas. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Vamos aqui então explicando cada uma delas. O lançamento de ofício
é aquele que é feito pela própria administração tributária. Ela calcula tudo, calcula o montante tributável, aplica a alíquota e manda o lançamento para você pagar. É o caso do IPTU, a cada ano a prefeitura calcula e manda para os contribuintes pagar. Cabe ao contribuinte apenas pagar ou fazer o recurso cabível. Então, é uma forma, isso é um lançamento de ofício, quer dizer, a própria administração faz, o contribuinte não precisa provocar. Mas o lançamento de ofício também é usado naquelas situações em que o contribuinte ou responsável deveria fazer por sua conta o lançamento, como ocorre no ISS, que você tem que pegar e calcular o guia e pagar. Aí esse contribuinte não faz, ou ele faz a menor. Então, nesse caso, o que a administração pública vai fazer? O lançamento de ofício. Então, alguns tributos já são cobrados de ofício, todo ano. Outros não são cobrados de ofício, mas se o contribuinte não pagar corretamente, então é feito um lançamento de ofício. E aí é o famigerado auto de infração, que vai cobrar com multa, com juros, com correção monetária, aquele tributo que não foi pago. Temos também aqui o lançamento por declaração. Nesse caso, o contribuinte fornece para a administração pública os dados, ele fornece os elementos necessários e a administração pública calcula. No lançamento de ofício, a gestão pública faz tudo. Aqui não, a pessoa declara e aí a administração pública faz o cálculo e manda guia para você pagar ou recorrer. É um lançamento, vamos dizer, misto. Mas cuidado com uma coisa, especialmente caso você vá fazer um concurso público, que pode ser uma pegadinha de concurso público, porque a declaração de imposto de renda, embora o nome lá está declaração, não é lançamento por declaração, é por homologação, que é o nosso próximo estudo, homologação. Porque naquele caso lá, em matéria tributária, o nome vale menos do que a natureza jurídica. Então, na declaração de imposto de renda, vocês vão ver que não é um lançamento por declaração, embora lá tenha o nome declaração, para enganar um pouco a gente. No passado distante era declaração, mas atualmente é você que faz tudo no imposto de renda e paga a guia e assume aquele risco. Chegamos agora então, até já adiantei um pouco, que é o lançamento por homologação. É usado em grande parte dos tributos, especialmente os tributos sobre o consumo, ICMS, IPI, ISS. No imposto de renda, pessoa jurídica, nesse tipo imposto de renda pessoa física também, como eu falei antes, nesse tipo de lançamento, a pessoa vai mensalmente ou anualmente, aí depende do estilo de cada tributo, calcula a base de cálculo, soma tudo que ela tem de renda tributável, aplica a alíquota, emite uma guia e paga. Hoje é tudo feito de maneira eletrônica. E aí, ela paga, o poder público aceita esse pagamento e, inicialmente, a considera adimplente. Ela pagou. Só que aí, o poder público depois pode analisar, ou por amostragem, ou por outro critério de fiscalização, e o poder público, então, vai homologar ou não. E ele tem um prazo decadencial de 5 anos. É um prazo de decadência para homologar. Se passar 5 anos e o poder público não se pronunciar, a homologação tácita. Salvo se ocorrer fraude, simulação, mas fora isso, passou 5 anos, você, mesmo que depois descubra que você não pagou, pagou a menor, houve já a homologação. Se a administração expressamente concordar, aí já é a homologação expressa. E aí, caso você pague a menor e a administração descubra, aí ela vai fazer o quê? Lançamento de ofício, via auto de infração, cobrando juros de mora, multa e correção monetária pelo seu atraso ou pagamento a menor. E aí,
Posso revisar o lançamento? Até já falamos um pouco antes sobre isso. Posso. Já falamos sobre isso. Na realidade, podemos revisar por impugnação, por recurso de ofício, por iniciativa da própria autoridade administrativa. Mas aí que está. Por isso que, feito o lançamento, não se pode revisar a qualquer momento. Aliás, desculpa, pode revisar a qualquer momento, mas tem que ter algum motivo muito forte e motivo vinculado. Não é uma questão discricionária da autoridade de gostar ou não de alguém. Lembra no artigo 3º do CTN que fala que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada? Agora, na questão da cobrança de tributo, vamos supor aí que o sujeito passivo não queira fornecer os elementos necessários para cobrar o tributo. Ou então, aquelas notas fiscais ou contabilidade que ele forneça não estejam completamente confiáveis. E você não tem como chegar à base de cálculo exata. Mas aí, então, ele vai ficar sem pagar o tributo? Não. O artigo 148 da Constituição, desculpa, não da Constituição, o artigo 148 do Código Tributário Nacional, vai falar o quê? Nessas situações pode ser feito um arbitramento. Você pode, por analogia, pegar contribuintes que tenha o mesmo ramo do negócio, o mesmo tamanho. Alguns locais também chamam isso de aferição indireta. Você pode fazer um cálculo das despesas mínimas dele para chegar, então, à receita tributável. Então, o CTN e a Constituição, por um lado, eles dificultam que o poder público cobre demais de você, mas, por outro lado, também, ele dificulta que os espertinhos não paguem o tributo. É uma via de mão dupla. Encerrando essa parte aqui da aula, deixo essa mensagem aqui, que a vontade de vencer é importante, mas a vontade de se preparar é vital. Uma frase falada há muito tempo atrás por um treinador de futebol americano. O que é isso? Se você se prepara, você então vai ter mais chance de vencer. E se você tem o gosto por se preparar, a sua chance de vitória é muito maior.